Bíblia A Mensagem, em linguagem contemporânea. Eugene H. Peterson, Editora Vida. Atos capítulo 13. A comunidade em Antioquia era abençoada com um grande número de profetas, pregadores e mestres. Barnabé, Simão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, conselheiro do rei Herodes, Saulo. Um dia, enquanto adoravam a Deus, também estavam jejuando, enquanto esperavam por orientação. O Espírito Santo disse: comissionem Barnabé e Saulo para a obra que determinei que fizessem. Eles obedeceram. Naquele ambiente de fervor, obediência, jejum e oração, impuseram as mãos sobre os dois homens e os despediram. Guiados pelo Espírito Santo na nova tarefa, Barnabé e Saulo desceram a Seleuça e pegaram um navio para Chipre. A primeira coisa que fizeram quando chegaram a Salâmina foi pregar a palavra de Deus nas sinagogas da cidade. João estava com eles como auxiliar. Eles viajaram pela ilha e em Pafos encontraram um mago judeu que havia conquistado a confiança do governador Sérgio Paulo, homem inteligente que não se deixava enganar com facilidade. O nome do mago era Bar-Jesus, um homem que não merecia confiança. Desejoso de ouvir a palavra de Deus, o governador convidou Barnabé e Saulo. Mas o sabe-tudo, pelo menos ele se julgava assim, provocou um tumulto, tentando impedir a conversão do governador. Então Saulo, ou Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando-o bem nos olhos, disse: você é um falso, um verdadeiro diabo. Você passa as noites inventando esquemas para enganar o povo. Mas agora que você desafiou Deus, o jogo acabou. Você vai ficar cego. Não vai ver a luz do sol por um bom tempo. Na mesma hora ele perdeu a visão. Começou a tropeçar nas coisas e pediu que alguém o guiasse pela mão. Diante de tudo isso, o governador tornou-se cristão, muito impressionado com tudo o que era dito a respeito do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. Ali João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. De Perge, o restante do grupo viajou até Antioquia, na Psídia. No sábado, foram à sinagoga depois da leitura das Escrituras, a lei de Deus e os profetas. O líder da reunião lhes perguntou: amigos, vocês têm algo a dizer? Uma palavra de encorajamento, talvez? Paulo se pôs de pé, fez uma pausa, respirou fundo e disse: meus patrícios e amigos de Deus, ouçam. Deus teve um interesse especial por nossos antepassados, libertou nosso povo que vivia oprimido no Egito e os tirou de lá em grande estilo. Cuidou deles durante cerca de 40 anos naquele deserto e depois, tendo eliminado 7 inimigos que os enfrentavam, deu a eles a terra de Canaã. Tudo isso aconteceu num período de cerca de 450 anos. Até o tempo do profeta Samuel, Deus deu a eles juízes para liderá-los. Então eles pediram um rei, e Deus designou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Depois de Saul ter governado 40 anos, Deus lhe tirou o trono e o entregou a Davi com esta declaração: vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Dos descendentes de Davi, Deus fez surgir um Salvador para Israel, Jesus. Foi como prometera, mas somente depois de João ter anunciado sua vinda ao povo, preparando-os para uma mudança radical de vida. No final do seu ministério, João esclareceu: vocês pensam que sou o Messias? Não, não sou o Messias, mas aquele que vocês aguardaram todos esses anos está para chegar, e eu estou prestes a sair de cena. Prezados irmãos e irmãs, filhos de Abraão e amigos de Deus, essa mensagem de salvação foi enviada exatamente a vocês. O povo e os líderes de Jerusalém não o reconheceram como Messias e o condenaram à morte. Mesmo sem encontrar um bom motivo, exigiram que Pilatos o executasse. Eles fizeram apenas os profetas disseram que fariam, mas não tinham ideia de que estavam seguindo ao pé da letra, o que os profetas haviam previsto. Embora os escritos desses profetas fossem lidos
todos os sábados nas sinagogas que eles frequentavam. Depois de terem feito tudo que os profetas haviam previsto, eles o tiraram da cruz e o sepultaram. Deus então o ressuscitou dos mortos. Não há dúvida. Ele apareceu várias vezes em vários lugares aos que haviam acompanhado por anos na Galiléia, e essas pessoas continuam a dar testemunho de que ele está vivo. Agora estamos hoje aqui trazendo a boa notícia a vocês. A mensagem que Deus prometeu aos pais tornou-se real para os filhos, para nós. Ele ressuscitou Jesus, exatamente como está escrito no Salmo 2. Meu filho, meu próprio filho, hoje eu o celebro. Quando ele o levantou dos mortos, fez isso de modo definitivo. Ele não vai voltar a morrer e se decompor, porque Isaías afirmou: Vou dar a todos vocês as bênçãos prometidas a Davi. Essa é também a oração do salmista. Tu não vais deixar que teu santo se decomponha e apodreça. Depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou, Davi morreu e está sepultado há muito tempo, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele que Deus ressuscitou não se decompôs. Quero que vocês saibam, meus prezados, que é por causa do Jesus ressuscitado que o perdão dos pecados pode ser prometido a vocês. Ele realiza naqueles que creem tudo que a lei de Moisés nunca pôde realizar. Mas qualquer um que crê no Jesus ressuscitado é declarado bom e justo diante de Deus. Não façam pouco caso do que estou dizendo. Não queiram que a palavra do profeta se aplique a vocês. Cuidado, cínicos, olhem bem, observe o mundo de vocês se despedaçar. Vou fazer algo bem diante dos seus olhos em que vocês não vão acreditar, ainda que estejam vendo. Quando a reunião acabou, Paulo e Barnabé foram convidados a pregar no sábado seguinte. Depois que a maioria do povo se dispersou, alguns judeus e convertidos ao judaísmo vieram reunir-se com Paulo e Barnabé, que os exortaram numa longa conversa a ficar firmes na nova vida que estava começando a viver na graça de Deus. No sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi ouvir a palavra de Deus. Vendo a multidão, alguns judeus roeram-se de inveja e começaram a fazer oposição a Paulo, contradizendo tudo o que ele dizia, um espetáculo deprimente. Mas Paulo e Barnabé ficaram firmes e declararam: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, judeus. Mas, como vocês não querem nada com ela, deixando claro que não abre o coração para a vida eterna, a porta está aberta aos de fora. Vamos prosseguir neste caminho, obedecendo às ordens de Deus que diz: Eu os estabeleci como luz às nações. Você proclamará a salvação aos 4 ventos e pelos 7 mares. Quando os de fora, isto é, os que não são judeus, ouviram isso, mal se seguravam de tanta alegria, e todos os que estavam destinados à vida plena depositaram confiança em Deus. Eles honraram a palavra de Deus, recebendo essa vida, e a mensagem se espalhou como fogo incontrolável por toda a região. Alguns judeus convenceram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição na cidade de que o agradável estilo de vida deles estava ameaçado. Alarmados, forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade. Os 2 discípulos deram de ombros e foram para a cidade seguinte, Icônio. Estavam felizes, transbordando de alegria e do Espírito Santo.